Graça e paz, meus irmãos, como vocês estão? Mais um dia aqui de gravação na presença do Senhor. Antes de começar, sou Alan Oliveira. Meu nome é Hugo Tadeu. Estamos apresentando A Ford. Oh, glória a Deus, aleluia. E aí? Como é que você tá, meu irmão? Como foi a semana? Foi bem, essa é a sua. Chorou bastante? Cara, vocês vão ver no próximo episódio. Tem nem como não chorar e você... Foi bem, Foi bênção, tá sendo bênção. Amém? E aí? Antes tem um recadinho importante pra dar. Qual que é? Sobre Love CT. Da galerinha lá da cidade de Tiradentes lá, fala com o Celo, entendeu? Você que mora pela redondeza ali da cidade de Tiradentes, tá bom? Lá no céu, Inácio Monteiro, Love CT tem um esquema lá da hora com as crianças de skate, tá? Eles ensinam as crianças de 7 anos, até 5, até 10 anos lá, fica ensinando a andar de skate. Tem muita coisa, tem aula de violão, aula de bateria, pandeiro, quem gosta de pandeiro vai lá também, que lá o Celão lá vai encaminhar você, não tá vai bom? tocar pagode não, né? Não. Então tá bom, mano. Eu curto rock gospel, né? É bem, É benção, né? Mas vamos ao que interessa? Bora, e aí? E essa mulher que tá na nossa frente? Uma grande mulher de Deus, E hein? essa doutora? É bem. Benção, né? Vamos apresentar? Por favor. Com vocês hoje, doutora Andréia. Tudo bem, doutora? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui, é uma honra fazer parte desse projeto tão significativo de vocês. Amém. E aí, como foi a viagem? Foi boa. Foi boa? Foi boa. Maridão que dirige, né? Ele que dirige. Isso aí. Ele gosta de dirigir, né? Gosta. Gosta, né? O quê? 5 horas direto, tá de boa? O pé fica de boa? Aí é bom. Só não gosta de dirigir moto elétrica, viu? Ah, por quê? Não faz barulho? Sobe pra cima da calçada. Sério? Uma coisa é outra, aquela porra. Aí, ó. Melhor não. Tinha que ter filmagem, né? Ia colocar lá, vídeo cacetada, né? É bem. Mas antes de começar, doutora, eu acho que é muito importante a gente trazer Cristo para esse ambiente, que é muito importante porque a gente vai tratar de algo muito grave, certo? Algumas situações, entendeu? E algo do Senhor, tá bom? Tá bom. Vamos orar? Vamos sim, Feche claro. seus olhinhos. Obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso, papai. Te desejando, meu pai, que entre em providência aqui, papai, nessa gravação, que tudo que for falado aqui seja baseado na tua presença, papai do céu. Abençoe cada um aqui. Obrigado, papai, por ter trago a doutora Andréia. Em nome de Jesus, o esposo dela, o doutor Ricardo, a netinha que está aqui nos acompanhando também. A mocinha que tá ali na câmera ali, papai do céu, em nome de Jesus, Senhor, abençoe o Hugo e tudo que for falado aqui seja da tua presença e que impacta assim, papai, o coração das mulheres que será alcançada, papai. Em nome de Jesus, graças te damos. Amém, Senhor. Amém. Amém, pai. E aí, doutora? Conta um pouquinho de você. Opa, trouxe o livro aí, né? Apresenta o livro. Sim, bom, como ele me apresentou, meu nome é Andréa Lovato, sou autora desse livro, Renascida com Amor, o poder da mulher que se reconstrói. Esse livro conta um pouquinho só da minha história, né? Como se fosse uma página só. E fala da autoestima, porque nós mulheres, quando sofremos violência doméstica, a primeira coisa que perdemos é a nossa autoestima, né? Então esse livro ajuda muito na recuperação da autoestima de outras mulheres. Não só da mulher que vive em vulnerabilidade, né? Mas de outras mulheres também. Glória. Amém. E aí? Benção, né? Benção, né? Demais. Tá pronto? Eu tô e você? Doutora, conta um pouco da sua história agora. Bom, se eu for contar aqui, eu vou resumir um pouquinho da minha história, né? Porque se eu for começar a contar um pouquinho da minha história, ela vem desde que eu consigo me lembrar dos 6, 7 anos de idade, né? Eu fui criada, eu vim de uma família muito pobre, né? Eu fui criada pela minha avó, não fui criada nem pela minha mãe, nem pelo meu pai. Minha avó era uma lavadeira e me criou lavando roupas, né? Além de ter uma infância assim bem pobre, dentro de casa eu tinha meus tios que viviam naquele momento no mundo da criminalidade, né? Então eu cresci nesse ambiente. Se eu quisesse estudar, eu estudava. Assim, minha avó passava o dia todo na rua, o dia todo fora.
E como a gente mudava muito por conta das coisas dos meus tios, né? Por causa de polícia, né? Fugindo daqui, fugindo dali. Então, uma hora eu tava numa escola, outra hora eu tava noutra escola. Até que nós um dia voltamos para casa no Campo Limpo. Eu vinha de outra escola. E eu me vi ali perdida, com 7 anos de idade. 7 para 8 anos de idade. Minha avó trabalhava o dia todo. E se eu quisesse estudar, eu tinha que colocar minha mochilinha nas costas e pegar um ônibus, porque eu ainda não tinha, minha avó ainda não tinha feito a minha transferência. Só que eu sabia, né? Desde os meus 7 anos de idade, eu sabia que se eu quisesse mudar a minha vida, eu precisaria estudar. Eu já contei essa história muitas vezes, mas toda vez que eu conto, eu ainda me comovo. Porque a minha avó já é falecida. Esse ano faz 1 ano que minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu 1 semana antes do lançamento do meu livro. E, assim, no meu começo eu não tive muita presença da minha mãe, mas depois nós ficamos muito, muito unidas, né? Bom, voltando lá. E eu sabia que para mudar minha vida eu tinha que estudar. Então, e eu sempre fui uma boa aluna. Então eu ia para a escola sozinha. E assim foi minha vida, 7, 8, 9, eu falo que vendo, né, crescendo, hoje meus tios, um tio meu faleceu dentro da penitenciária do Carandiru, antes dele um outro tio meu foi morto pela polícia, né, e nós acabamos ficando realmente ali, onde é a casa da minha avó hoje, e 7, 8, 9, 10 anos, né, eu falo que o sonho de toda garota, né, quando é criança, né, toda menina, ou é ter uma bicicleta, ou é ter uma boneca. O meu sonho naquela época, com uma cabeça de 9, 10 anos, era ter uma família de verdade. Eu olhava para minhas amiguinhas que tinha pai, que tinha mãe, que tinham regras, que tinha horário para sair de casa, horário para estudar, horário para brincar, e eu não tinha. Eu podia fazer o que eu quisesse da minha vida. E eu não tinha, né? E eu não posso falar, acho que eu era criança, mas eu tinha uma inveja, eu queria ter uma família de verdade. Porque eu entendia que aquela minha família não era uma família de verdade. Depois, com o passar dos anos, a gente consegue entender, né? Porque a gente recebe, a gente dá aquilo que a gente recebe, né? E depois eu consegui entender que o que minha avó me deu, o que a minha mãe me deu, era o que elas tinham recebido, né? Mas eu fui crescendo com essa mentalidade. E aí que começa meus 15 anos de violência doméstica. Por quê? Porque o meu sonho era o quê? Ter uma família. Aí, com 14 anos de idade, eu conheci uma pessoa. E eu queria muito sair de casa. Foi meu primeiro namorado, que é o pai dos meus 2 filhos mais velhos, que infelizmente também já é falecido. Meu primeiro marido. Começamos a namorar, eu engravidei com 14 anos. Fui mãe com 15 anos. E fomos morar junto. Quando eu engravidei, eu tive mais um problema de preconceito. Meu filho mais velho hoje tem 33 anos. Imagina 33 anos uma menina de 14 anos engravidar. Eu tive tanto problema que eu fui chamada pela diretora da escola. Nossa. Que me convidou a estudar em casa. Porque ela falou que se eu não ia me sentir constrangida, né? Porque todo mundo comentava. E eu me lembro até hoje, eu me lembro dessa cena como se fosse hoje. Porque são coisas que marcam, né? Pessoas que na época tinham que te acolher, queriam te afastar da escola. Por quê? Porque foi isso que eu entendi na época. Porque outras adolescentes poderiam me ver de barriga e podia ter uma epidemia de adolescentes grávidas na escola. Com 14 anos eu virei para ela e falei assim, não, eu não tô constrangida. Se alguém se sentir constrangida com a minha barriga, que estude em casa. Eu vou continuar estudando na sala de aula, porque eu não vou me prejudicar por conta de outras pessoas. E continuei estudando. Tive meu primeiro filho, fiquei uns 15 dias em casa,
minhas amigas vinham trazer os cadernos, né? Na época que a gente não tinha internet, não tinha nada disso, né? Para que eu estudasse em casa. Depois voltei para a escola de novo. Passou 1 ano, 2 anos ali de casada. Engravidei novamente. E nesse período de gravidez, eu era muito nova, né? Acho que já daria para entender que não daria certo, né? Eu nova, ele novo, embora ele fosse uma excelente pessoa, tá? O pai dos meus 2 filhos mais velhos era um excelente homem, não tenho do que reclamar. Voltei para a casa da minha avó. Pior ainda, né? Que antes eu saí sem filho. E agora eu saí com 2 filhos para um lugar que eu não queria. Eu ainda não tinha maturidade, né? Para entender. Passando alguns meses, o pai dos meus filhos mais velhos faleceu, né? Faleceu num acidente. Não querendo continuar ali, naquela casa, porque era um ambiente muito hostil, né? Eram pessoas, infelizmente, que se tratavam mal, que não se tratavam com amor. Eu amo minha avó, mas embora foi minha avó que me criou, eu nunca ouvi da minha avó que ela me amasse. Só ouvi da minha mãe que ela me amava e também só disse para minha mãe que a amava quando ela estava dentro de uma UTI. Porque foi assim também que eu fui criada, né? Então, é o que eu falei no começo, a gente dá aquilo que a gente recebe. Bom, enfim, me envolvi novamente com uma segunda pessoa, que é o pai dos meus 2 filhos mais novos, que é um casal. Me envolvi com essa pessoa, fui morar com ela para sair de dentro de casa, porque eu não queria aquele ambiente, também não queria que meus filhos vivessem naquele ambiente, e aí foi onde tudo começou. Engravidei da minha filha, é a única menina que eu tenho, e com menos de 1 mês, quando eu estava com ela no colo, eu sofri a primeira agressão, que foi um tapa na cara. Me lembro como hoje, estava no portão de casa e nós conversando, eu não sei não me lembro realmente o que eu falei para ele, e ele me deu um tapa na cara. E ali a gente morava dentro da casa dos pais dele. E aí eu comecei a viver desde então violências físicas, violências psicológicas, violência sexual, violência patrimonial, que são os tipos de violência, né? E aí eu acabei me isolando, porque eu vivi 15 anos de violência sem contar absolutamente pra ninguém. 15 anos. 15 anos. Nunca contei pra ninguém. Por quê? Cheguei a fazer alguns boletins de ocorrência sozinha na delegacia, sem ninguém saber. Mas depois, acreditando nas promessas falsas, né? Porque o agressor, ele sempre tenta colocar a culpa em você, né? Ele sempre tenta fazer com que você se sinta culpada. Então ele falava: eu nunca vou fazer mais, eu não vou fazer mais isso, essa foi a última vez, eu fiz isso porque você me tirou do sério, a culpa foi sua. E isso vai se perpetuando, né? Aí você se isola. Primeiramente eu me isolei da minha família, depois eu me isolei das minhas amigas. Então eu vivia nesse ciclo sozinha. E aí eu fazia boletim de ocorrência, tirava, acreditando nas falsas promessas que ele ia mudar. Né? Não sei se existe, eu pelo menos não conheço, tá? Possa ser que exista, mas quem te agrediu a primeira vez vai te agredir a segunda, a terceira. Pode passar 6 meses, 1 ano, mas sempre vai acabar te agredindo. Mesmo se não for com tipo um tapa, algum tipo de violência assim, tipo corporal, mas sim com a mente também, né? Mas o pior tipo de violência é a violência psicológica. A violência psicológica, isso mesmo. Entendeu? Porque é com a violência psicológica que a mulher vai perdendo a autoestima. Né? Porque você escuta o tempo todo: você é feia, quem é que vai te querer? Nenhum homem te quer. Entendeu? Você tem que me aguentar. Você tem 4 filhos. Então eu fiquei 15 anos com isso na minha cabeça. Sempre me fazem a mesma pergunta. Não sei se vocês vão perguntar, mas assim: por que você ficou 15 anos? Porque sempre tem aquela pergunta machista, né? A mulher apanha porque quer, a mulher apanha porque gosta.
Mas se você me fazer essa pergunta hoje, por que eu vivi 15 anos em violência doméstica, eu não sei te responder. Porque a violência psicológica é tanto, o medo que entra dentro da mente da gente é tanto que a gente não quer ficar, mas a gente também não consegue sair. Se sente impotente, né? Exatamente. Das situações que tá acontecendo, tipo, se sente, tipo, sem chão. Sim. Aonde vai pisar? Qual vai ser o passo? Não sabe, porque tem um buraco. Exatamente. Na verdade, doutora, a pergunta que eu iria fazer não era essa. Era o indício. Essa pessoa, desde o começo, ela mostrava que ela era uma pessoa agressiva. Eu creio que a pessoa não mostra. Mas você nunca percebeu algum sinal antes de se envolver com essa pessoa? Ou não? Ela começou a se mostrar depois no relacionamento? Então, o narcisista, ele é muito manipulador. Então, os sinais são sempre sinais sutis, né? É bastante difícil você compreender aquele sinal, de você perceber que aquele sinal é um sinal de abuso. Porque primeiro ele não quer que você conversa com alguém, vem com aquele ciúminho, sabe, da amiga, eu acho bom você não conversar com ela, eu acho bom você não sair com ela. Mas só barrando pela beirada. Exatamente. Daí ela não é pessoa pra você. Aí começa a controlar suas amizades. Aí daqui a pouco tá controlando as suas roupas. Ah, mas por que essa roupa não fica bem? O que vão pensar de você? Ah, você vai comprar isso, mas pra que você vai comprar isso? Então ele começa a controlar as suas amizades, daqui a pouco sua roupa, daqui a pouco começa a controlar o seu dinheiro. Só que você não percebe. Você confunde, na verdade. A maioria das mulheres confundem esses sinais com o quê? Com amor. Cuidado. Com amor, cuidando, com cuidado, com acolhimento. Ainda mais quando você vem de uma história já sensível, de uma história de abuso, de uma história de sofrimento, né? Eu cresci sem pai. Então, eu acho que a figura masculina, ela era muito importante para mim, né? Então, eu queria ter aquele acolhimento. Então, é aí que esses sinais de abuso se confundem com amor. Filhão, eu dou, tipo assim, eu tô dando esse sorriso assim, mas é algo que É difícil. a gente escuta e você tava contando, assim, a sua história, você viveu isso. E é algo que quando a gente tá também lendo a Bíblia, cada história que a gente tá lendo, o livro contado realmente de Deus, assim, eu me mergulho. Parecia que eu estava lá. Então, tipo, eu não sinto o que você sentiu, mas algo dentro de mim aconteceu, sabe? É algo, tipo, é inexplicável, sabe? É algo que, tipo assim, a dor. Aí o que vem pra mim é só a dor, sabe? E eu tenho certeza que, tipo, você sofreu mais do que eu, do que ele, que a gente teve momentos na droga. Eu separei um casamento de 12 anos. Eu deixei tudo pra lá. Porque eu sei que não sou melhor do que ninguém. Mas eu queria me matar antes de levantar a mão. Pra qualquer tipo de pessoa. Minha vida era principal alvo meu. Sabe? E vendo você contando isso, eu tô chocado. De verdade. Eu tô... não vou chorar. Agora não vou chorar. Não posso chorar. Sabe? Eu poderia chorar também, porque é algo impressionante, porque nem todas as mulheres têm voz como você, nem todas as mulheres têm a atitude que você tomou depois de tanto tempo, sabe? E é isso que elas precisam escutar. Mas é muito tempo. 15 anos é muito tempo. É muito tempo. Quando eu comecei a sofrer violência doméstica, não existia ainda a Lei Maria da Penha. É muito tempo para uma mulher hoje, com todos os recursos que a gente tem, uma mulher viver isso. Porque isso não afeta só a mulher. Isso afeta os filhos também. Sim. E hoje, para mim, a pior coisa foi ter afetado meus filhos. Porque a gente vive porque você não quer separar os filhos do pai, né? A maioria das mulheres, elas ficam por conta dos filhos. Mas elas não entendem o quão mal elas estão fazendo para os próprios filhos. Porque eu tive 2 filhos que se perdeu
porque viveu num ambiente de violência. E eu já tive que chamar a polícia pro meu próprio filho. Porque estava batendo na mulher. E não foi uma, foram 2 vezes. E eu tive filhos que, por conta da separação, acabaram se envolvendo no mundo da criminalidade. Então, para mim, a pior parte é essa. Acho que é a parte que mais me dói até hoje. Quando eu consegui, quando eu entendi, na verdade, que... Bom, vamos lá, vou contar. Quando eu tomei a decisão de sair daquela relação. Era aniversário do meu filho de 9 anos, era num sábado. No domingo eu tinha uma prova do Enem, por isso acho que não esqueço, me marcou. Pouquinho antes do aniversário do meu filho, eu já tinha sofrido violência física, calada, né, para não estragar o aniversário dele. E depois que todos os convidados foram embora, veio a violência psicológica que eu falei para vocês no início, que é a pior violência que tem, né? Foi quando ele olhou para mim e falou assim: se olha no espelho, feia, acabada, 4 filhos, não sabe fazer nada da vida, você tem que ficar comigo mesmo, porque só eu te aturo. E eu fui dormir com aquilo na minha cabeça. E aí eu levantei de manhã pensando, vou ou não vou fazer a prova do Enem? Eu tava machucada, né? Mais por dentro do que por fora. E então eu falei, acho que eu não vou ter condições. Mas mesmo assim, eu levantei. E eu falo que em 15 anos foi a melhor coisa que ele fez comigo. Porque realmente eu passei pelo espelho e eu me olhei no espelho, eu parei na frente do espelho. E quando eu parei na frente do espelho, eu disse assim pra mim mesma: cadê aquela garotinha de 8 anos que colocava a mochila nas costas, que queria ser juíza na época, que tinha sonhos e se perdeu, tá deixando outra pessoa controlar a vida dela? Cadê ela? E foi aí que eu entendi que era a minha vida. E foi aí também que eu entendi que Deus não tinha me abandonado. Porque nesse meio tempo eu fiquei desacreditada de Deus. Eu não deixava que ninguém falasse de Deus perto de mim. As pessoas não entendiam porque não sabiam o que eu passava. Mas eu pensei que Deus tinha me abandonado. Porque eu não tinha tido uma boa infância. Eu não tive infância, né? E estava deixando eu passar por aquilo. E eu culpava Deus, eu culpava até meus próprios filhos. Mas naquele momento eu entendi que a única culpada, mesmo eu sendo vítima, a única culpada era eu. Porque a minha vida era a minha responsabilidade. E eu não podia deixar outra pessoa escrever a minha história. Era eu que tinha que escrever a minha história. E a partir daquele momento, eu tomei a decisão que a minha vida era a minha vida. Só que aí eu me preparei para sair dali. Não vou falar para você que eu saí com 6 meses. Eu acho que eu levei mais ou menos uns 2 anos para sair daquela vida. Porque aí eu fui atrás de um curso. Consegui 50% de um curso de auxiliar de enfermagem. Quando faltavam mais ou menos uns 6 meses para terminar aquele curso, eu não tinha condições de ir para aquele curso. Porque na época eu recebi o Bolsa Escola. E eu pagava a minha condução. E 50% do curso com aquele dinheiro. Então muitas vezes ou eu ia andando, eu morava no Campo Limpo, e o curso era em Pinheiros, ou eu ia andando, ou voltava andando, porque o dinheiro dava ou para eu ir, ou para eu voltar. Ou eu ia e voltava andando e tomava um lanche nesse período. Só que faltando pouco tempo para terminar esse curso, eu não tinha mais como pagar. E aí eu pensei, ou eu desisto, ou eu vou ter que contar para alguém. E foi a primeira pessoa que eu me abri, foi a diretora da escola. Eu contei minha história para ela.
E ela me deu os outros 50% da bolsa. Então eu não paguei, não pagava nada. E assim eu consegui me formar como auxiliar de enfermagem. E aí eu comecei a trabalhar. E foi assim que eu consegui sair, mas não foi fácil. Não é fácil. Antes de sair, eu fui jogada para fora do carro. Eu era obrigada a ter relações com ele com uma faca no pescoço, quieta, porque meus filhos dormiam do lado. E eu não queria que meus filhos vissem aquilo, presenciassem aquilo. Você tinha muito medo dele tirar sua vida, né? Eu tinha. Tinha, porque eu pensava, o que meus filhos vão fazer? Quem vai cuidar dos meus filhos? Que forte, hein? Mas mesmo assim, Deus foi cuidando, né? É engraçado que você falando que achou que Deus... Chegou um momento que você achou que Deus não tinha esquecido de você, né? Sim. Mas quando você encontrou, assim, que Não, agora não, obrigada. Deus... Você tomou a decisão, assim, que viu que Deus estava com você. O que mudou na sua vida? Tudo. Porque nesses 15 anos que eu pensei que Deus tinha me abandonado, quando eu resolvi dar meu primeiro passo, quando eu tomei a decisão de sair daquela vida, eu percebi que Deus nunca tinha me abandonado. Que Ele esteve comigo durante esses 15 anos. Porque se Ele não estivesse ao meu lado durante esses 15 anos, eu não tinha conseguido. Eu não tinha sobrevivido. É forte. Então, a partir daquele momento, eu sabia que eu conseguiria. Poderia passar, como demorou, mais ou menos uns 2 anos, mas eu tinha certeza na minha cabeça que eu ia sair daquele relacionamento. E que eu ia dar uma virada na minha vida, na minha história. Saiu e deu uma virada. Sim. E assim, a senhora falou assim que a sua avó tinha falecido, não é isso? Minha avó faleceu tem mais ou menos uns 4 anos. Como foi pra elas, eu não sei se você contou, saber de tudo isso que aconteceu sobre a sua vida? Que você tem uma pessoa, tipo assim, você tinha uma pessoa que cuidou, que foi sua avó, mas você não poderia contar, aguentou tudo isso calado. E quando você, tipo assim, conseguiu se libertar disso, como foi? Então, quando eles vieram descobrir, eu já estava morando na casa, no quintal da casa da minha avó. Minha mãe já tinha se aproximado, né? Minha mãe já estava morando com a minha avó também, que era minha mãe que cuidava da minha avó, então a gente já tinha se aproximado. E foi lá da casa, quando eu fui morar na casa da minha avó, porque a gente não tinha mais condições de pagar aluguel, porque ele não trabalhava desses 15 anos, ele trabalhou uma única vez. Hoje se fala muito que a questão de trabalho, de dinheiro, que a pessoa fica porque não tem condições de se sustentar. Naquela época, meu primeiro marido já tinha falecido. Então, eu recebi uma pensão dos meus 2 filhos. Então, eu vivia naquele meio, mas, na verdade, era eu que sustentava a casa. Né? Mas eu sustentava era tudo. Então chegou um tempo que a gente não tinha mais onde morar, que nós fomos despejados. E eu fui morar na frente da casa da minha avó. Minha avó morava na frente, a casa dos fundos estava vazia. Ela saiu da frente e foi morar nos fundos para que eu fosse morar na frente. E foi de lá. Na verdade, eu não contei. Na verdade, teve uma briga. Eu saí correndo para a casa da minha avó, para a casa da minha mãe. E ele veio atrás. Eu tenho uma marca aqui no nariz. Foi quando ele deu uma cabeçada no meu nariz, na frente da minha mãe. Nossa. E que o meu nariz começou a sangrar. Foi assim que eles descobriram. E aí a minha mãe conseguiu impedir ele. Ele não bateu na minha mãe, né? Minha mãe conseguiu. Minha mãe era forte na época, que eu mesma não tinha forças. Porque a gente se paralisa eu não consigo explicar. Espero que um dia tenha alguma mulher que consiga explicar. Mas o medo faz a gente paralisar. E aí? Filhão, aí sua avó descobriu, naquele exato momento, o choque pra família inteira. Que aí depois você falou pra ela, 15 anos, é isso aqui, ó. É uma situação difícil, hein? Situação difícil, mas... Você teve o gatilho de estralou o dedo naquele momento. Eu tenho certeza que Deus estava todo momento com você. E aí te conduziu sair, viver a vida e simplesmente se formar.
buscar a sua melhoria, restaurar quem você era. E aí? Então, mas depois da separação, eu ainda sofri violência. Ele ia atrás de você? Sim, ele sabia o horário que eu saía para trabalhar, ele aparecia no portão. Eu tava no ponto de ônibus, ele aparecia do nada. Nossa, que Ele punk, fazia o hein? meu filho mais novo ir no portão e me xingar de tudo quanto é novo. Meu filho me xingava, chorando, Oh, que dó. chorando, que ele era obrigado a fazer aquilo. Né? E na época eu não sabia que precisava representar. Eu já tinha boletins de ocorrência contra ele, mas eu não sabia que eu precisava voltar lá para fazer a representação. Porque a gente tinha 6 meses, hoje mudou para 12. Mas a gente tinha 6 meses para quando você abre um boletim de ocorrência, você tem 6 meses. Né? No normal, você tem 6 meses para voltar e representar. Senão aquele boletim ele é arquivado. Hoje, no caso da Lei Maria da Penha, mudou para 12 meses. Mas antes era 6. Foi um policial que me disse que um dia eu precisava trabalhar, ele não saía da frente do meu portão, e eu fui obrigada a chamar a polícia, e um policial falou assim pra mim, mas você representou o boletim? Eu falei, não sabia. Porque a gente, quando naquela época eu ia fazer uma queixa, a gente era humilhada na delegacia. É como se a culpa fosse nossa. A gente era tratada, a mulher era tratada mal, né? Muito mal naquela época. Não existia delegacia da mulher ainda, né? É. E foi aí que eu já era técnica de enfermagem. Foi aí, neste dia que eu resolvi cursar direito. 1 mês depois eu fiz a minha matrícula e comecei a estudar direito. Porque eu falei, não. As mulheres não podem ficar sem informação. Elas têm que ser informadas dos seus direitos. E foi aí que eu virei advogada. Comecei a estudar, mas mesmo assim ainda tive uma tentativa de feminicídio. Nossa. Eu fui buscar o meu filho, eu já tinha medida protetiva, fui buscar o meu filho, que estava passando o final de semana na casa dele, eu ia levar no aniversário da sobrinha dele, da filha da irmã dele, e ele entrou dentro do carro, com um revólver. Nossa. E eu fiquei mais ou menos umas 2 horas ali, dentro do carro, com ele. A rua cheia, Nossa. todo mundo presenciando, e ninguém teve coragem de fazer nada. Se não fosse o irmão dele, que hoje também é falecido, entrar dentro do carro e tirar ele de lá, eu não sei o que tinha acontecido. E aí eu saí de lá e fui para a delegacia da mulher e fiz uma nova denúncia contra ele. Depois de 1 semana ele foi preso. E ficou quase 2 anos preso na Lei Maria da Penha. Que pânico, hein? Aí eu consegui me formar. Depois que ele saiu, não tive problemas mais com ele. Mas foi aí que eu consegui me formar, consegui virar advogada. Hoje sou especialista na Lei Maria da Penha. E essa é a minha história. E aí, doutor Ricardo? Mano, que história, hein, mano? E é uma história vivida de dor e superação, hein, doutora? É algo impressionante mesmo, que a dor que você carrega, cara, é tipo inexplicável. Eu não consigo sentir, tipo assim, relatar o grau de dor que vocês têm, sabe? Ainda por dentro, assim, de lembranças, entendeu? Mas algo bom disso tudo que você tá carregando é algo que você carrega pras mulheres, mano. Que olha pra você quando vê seus vídeos, sabe? Porque tem muitas mulheres caladas ainda. E não é só com a boca amordaçada, e sim com as vendas nos olhos. Mas sabe que o que mais me dói hoje não é nem a minha história. Hoje a minha história não me machuca mais. Hoje eu entendo que, não que eu queria passar por isso, mas eu passei tudo que eu tinha que passar por um propósito, que é ajudar outras mulheres hoje. O que me dói hoje é ver o tanto de mulheres que passa por isso. O que me dói hoje, a gente tem uma lei maravilhosa. A Lei Maria da Penha é uma das melhores leis do mundo. Né? E ela só surgiu por conta da dor de uma mulher que teve 2 tentativas de feminicídio e hoje está numa cadeira de rodas e precisou buscar ajuda fora do Brasil para que essa lei existisse hoje. E ela, no papel, é uma lei maravilhosa.
Só que não temos políticas públicas que conseguem manter essa lei. Infelizmente. Você já presenciou, tipo, alguma mulher já entrou em contato com você em relação a isso? Pedindo ajuda, desesperada? Sim, eu tenho um grupo. Tem um grupo? Um grupo só meu, né? Uma comunidade, que inclusive é o nome do meu livro, que mulheres de todo lugar, de todos os lugares, me mandam mensagem, pedindo conselho. Na praia mesmo, meu marido falou assim, nossa, quem é essa pessoa que ficou 2 horas, que você ficou 2h30 no telefone? Nossa. Uma pessoa da Bahia, me contando a história dela, pedindo ajuda, entendeu? Pedindo conselho, pedindo orientação. E a lei hoje, se funcionasse... Se realmente eles... o homem que agride uma mulher, se tivesse uma lei mais rígida, ele ia pensar, não só uma vez, ele ia pensar 10, 20 vezes antes de agredir e levantar uma mulher. Teve várias mudanças na lei. A lei, ela é rígida, mas o problema é a justiça, que é falha. A justiça que é falha. A lei é boa, mas a justiça é falha. A justiça não consegue, a justiça não tem tornozeleira eletrônica para todas as pessoas. Se não tem para pessoas que cometem outros crimes, não vai ter para um cara para um homem que é acusado de violência doméstica. Entendeu? Então a lei, ela é falha. Mas assim, de coração, eu acredito que um homem que cometa isso, ele precisa ser tratado. Porque ele precisa ser tratado, ele precisa de um acompanhamento psicológico, ele precisa de um acompanhamento com um psiquiatra. Porque assim, se ele quiser, se ele colocar na cabeça dele que ele quer matar, ele vai matar. Entendeu? Porque a nossa lei não consegue proteger todas as mulheres. Então, esse homem, ele também precisa de um acompanhamento, ele precisa de um tratamento, porque ele precisa entender que ele não é dono de uma mulher. Que aquela mulher, se ela não quer ficar mais com ele, ela não pertence a ele. E hoje, infelizmente, muitas mulheres passam por isso calado. E as mulheres negras, as mulheres da comunidade, são a maioria. Como a gente consegue identificar um homem que ele agride a sua esposa, nós de fora? Tipo assim, com certeza ele dá sinais. Boa pergunta. Boa pergunta mesmo. Não dá. Não dá? Porque o narcisista, o agressor, ele é uma excelente pessoa. Ele é uma excelente pessoa. Se você precisar dele, a hora que você precisar dele, ele vai estar lá. Ele vai te ajudar em tudo que ele é bom vizinho, ele é bom amigo, ele é bom pra todo mundo. Mas se caso a gente encontrar os dois juntos, porque é a mulher que fala com os olhos, será que a gente não consegue identificar? Uma mulher que sofre violência doméstica, ela nunca vai ter um olhar de uma mulher feliz. Exatamente. Ela vai rir e você vai perceber que aquele sorriso não é verdadeiro. É um sorriso acuado, né? Exatamente, é um sorriso com medo. É um sorriso com medo. É muito difícil abordar essa situação, né? É um tema muito difícil, até para palestra, tá? Se você vai fazer uma palestra, você nunca pode falar que é uma palestra de violência contra a mulher. Porque as mulheres não vão. Por que elas não vão? Porque se elas forem, elas vão imaginar que as pessoas vão pensar que ela está lá porque ela é vítima de violência doméstica. E na maioria das vezes, ela quer esconder isso. Isso acontece muito também na alta sociedade, tá? Principalmente. São as mulheres mais caladas. Mulheres que têm uma boa vida são as mais caladas. São as mais caladas. São. Porque também elas não querem perder o que ela tem e tem medo também, né? Não é nem só medo de perder a vida que tem, porque eu acredito que por mais dinheiro que você tenha, você não é feliz. Não é feliz, né? Né? O medo que eu falo, perder o que tem, é dela. Tipo assim, vamos falar que é dela, mas ela tem medo de perder, tipo, a vida. E aí ela perde o que ela tem de mais pessoas, que é a vida. A vida. Certo? Porque eu, desde muito novo, eu sei que dinheiro é bênção, não é maldição. Se você saber tratar o dinheiro
como bênção, não deixar ele se tornar um Deus na sua vida, certo? Mas tem muitas mulheres que nem você não tinha saído porque não tinha um alicerce na sua frente para você dar um passo, mesmo se você enxergasse, talvez, do outro lado, um exemplo, uma rua que tem uma calçada. Eu lembro que quando eu era criança, eu ficava pulando de uma calçada para outra, tentando pular de uma calçada para outra, porque a gente falava que ali era o paraíso, sabe? E a comparação que eu falo é que a distância de você dar um passo é muito grande. Mas isso é para todas as mulheres, né? Para dar esse passo. Não é um caminho muito difícil. Muito difícil, né? Você tomar a decisão. Mas assim, quando você decide, eu consigo entender. Eu demorei 15 anos. E com isso que eu não me conformo. E é com isso que eu luto todos os dias. Porque eu acho que uma mulher não precisa esperar anos para tomar uma decisão. Ela precisa acreditar nela, né? Ela precisa se olhar no espelho e perceber que ela pode ter uma vida além disso, que ela tem como ter outra vida, que todas as ferramentas que ela precisa estão dentro dela. Eu entendo que é difícil, porque eu sofri isso na pele, mas enquanto ela não acreditar nela, e principalmente acreditar em Deus, ela não vai conseguir dar o primeiro passo. E tudo começa quando você dá o primeiro passo, quando você decide que a sua vida é sua. Deixa eu fazer uma pergunta. Com tudo isso que você viveu no seu relacionamento, neste casamento, hoje a senhora é casada, certo? Sim. Alguma dessas, creio eu, a senhora que vai me dizer, afetou no começo do seu relacionamento ou não? Muito. Eu acredito que muitas de nós leva muito do relacionamento. E eu já era uma pessoa que quando fui pro meu relacionamento, eu já fui muito ferida. Então, qualquer coisa que na época meu namorado falava pra mim, eu já entendia como... Eu já ficava com medo e já entendia como algum tipo de agressão. Então, eu acabava sendo violenta, né? Pensando que eu estava me protegendo. Então, eu levei muito disso, desses 15 anos de relação pro meu relacionamento, né? Hoje, meu marido tá aqui e eu até queria que ele desse uma palavrinha. Porque eu sei que não é fácil o início de uma relação com uma mulher que tenha sofrido violência doméstica. Tantos traumas, né? Muitos traumas. Então, eu estava sempre me autoprotegendo na minha cabeça. E aí, eu entendo que eu pensava que estava me protegendo, mas na mesma hora, eu entendia que eu estava fazendo a mesma coisa, né? É difícil, então eu vou pedir para que ele fale um pouquinho como que é viver com uma mulher que sofreu relacionamento abusivo. Vem, amor, um pouquinho. Quer vir aqui? Show. Por favor, fica ali do ladinho dela. Doutora, antes dele falar, eu só vou fazer uma pergunta pra você. Se você encontrasse o seu eu daquele momento que você acabou de olhar no espelho e você agora encontrasse você, quais são as palavras que você ia falar para aquela mulher que estava sofrendo aquele tipo de violência? Boa pergunta. Você não está sozinha. Não Pode continuar. Não, é porque tava com de vocês. tá. Se vocês quiserem cortar depois, a gente aparece magicamente. Assim. Tá na câmera dela, né? Que a nossa tá ali virada pra parede. Ó. Não, tá virada pra... Oh, meu Deus! Fique em paz. Nossa, perdão, gente. Não, fique em paz. Esse corte vai pro ar, filho. Ai, meu Deus, erros de gravações. Não, mas é muito impactante mesmo, sabe?
É que nem eu falo pro Hugo, sabe? Cada convidado que vem, a gente fica impactado e o nível sobe porque a gente começa a conhecer a história de cada um. E isso tá sendo algo de Deus na nossa vida, sabia? Deus nos tá nos tratando de uma tal maneira. Estamos no mês de agosto, né? Agosto, esse mês a Lei Maria da Penha está completando 20 anos. 20 anos. 20 anos. Completou dia 7 de agosto, 20 anos. E o mês de agosto é tido como um mês ao combate à violência às mulheres. Então, vocês abordaram esse tema, é um tema muito importante que poucas pessoas abordam. Poucas mesmo. Poucas pessoas abordam, que é um tema muito sensível. Eu, geralmente, quando eu vou fazer uma palestra, eu gosto de contar um pouco da minha história. Porque eu sei que você vai ter uma pessoa ali que vai se identificar. Né? Não, sim, e vai lógico. pedir ajuda. Com certeza. Eu tenho certeza Eu vou que... cortar o vídeo e mandar pra vocês, tá? Tipo, separados. Aí vocês cortam tipo, o finalzinho dele e começam. Não, de boa. Começa a editar e eu edito, então eu sei. Desculpa, gente. Não, tem que paz. Aí depois a gente vai e já coloca o Ricardo falando, põe mágica, pop. Não, você viu, doutora, que a gente começou a conversar, tava meio tenso no começo. Você percebeu que depois deslanchou? Ficou mais suave. A gente já se acostuma. É que eu vou falar pra ela deixar eu entrar aqui na sala, tipo, 1 hora antes. É que a gente já vai se, tipo, tô aqui, tô no meu lugar, a cadeira tá de boa. Essa é a mensagem que eu deixo para outras mulheres. Você pode estar passando um capítulo difícil da sua vida hoje, mas esse capítulo ele não precisa ser o último. Então não desista de você, não desista da sua vida. Porque quando você transformar a sua vida, você vai estar transformando a vida das pessoas que estão em volta de você também. Você não vai estar só se salvando, você vai estar salvando a vida das pessoas que estão à sua volta, dos seus filhos, da sua mãe e principalmente a sua. Então nunca desista de você. Não deixe que a dor que você passou defina quem você é, defina a sua vida. Porque eu costumo dizer que todos os dias Deus nos dá a oportunidade de acordar. Então, todos os dias nós temos a oportunidade de recomeçar, independente do dia que se passou. Amém. Filhão. Cada dia mais aprendendo, né? Aprendendo. Louvado seja o nome do Senhor sempre para isso. Amém. Né? Algo que realmente Deus ele tem um propósito muito grande. E você já sabe disso, que você já está no propósito dele. Acolhendo essas mulheres que sofrem esse tipo de violência. Piores, sabe? Ou simples, mas que é uma violência. Que elas não encontram uma saída. E realmente, quando elas olham para frente, elas só enxergam um buraco como 15 anos você enxergou. Parabéns. Deus Obrigada. É contigo sempre. Não pare um momento de lutar por essa causa, porque essa causa é tua. Deus te deu essa missão. Então você vai continuar com essa missão até os últimos dias da sua vida. Amém. Amém? Amém. Eu quero deixar uma outra mensagem. Se você está passando por isso, procure ajuda. Não deixe de procurar ajuda. Que não seja com um familiar, que seja para uma pessoa de confiança. Se abra com alguém, não passe por isso, porque você não está sozinha. Você precisa procurar alguém de confiança para contar o que está acontecendo com você. Porque é a partir deste momento que você pedir ajuda, que você vai começar a tomar decisões e vai dar o primeiro passo. Então, o primeiro passo é sempre pedir ajuda. E deixar aqui, porque muitas pessoas conhecem o canal 190, né? Mas tem o canal 180, que é o canal dos direitos humanos, 180, para denunciar também e para pedir ajuda. Amém. Amém, doutor. E esse rapaz aí do seu lado, doutora? Então, esse aqui é meu marido. Ele sofreu um pouquinho, né? Porque, infelizmente,
a gente sempre leva um pouquinho da relação abusiva pro próximo relacionamento. Eu acredito que isso aconteça com todas as mulheres, né? Então eu queria que ele comentasse um pouquinho como que foi o início. Eu sei que foi um início bem difícil pro nosso relacionamento. Eu queria, com as palavras dele, o que é. Você já viver... escutou ele falando pra você? Eu já ouvi, eu já perguntei pra ele. Eu já até pedi pra ele fazer um vídeo sobre isso, mas ele é tímido. Ele nunca quis gravar. Então eu peguei ele aqui agora de surpresa. Eu falei que ia fazer um podcast, ia chamar ele. Ele falou não. Eu falei, não vou, porque as mulheres precisam ouvir, os homens também precisam ouvir, né? Como é viver com uma mulher, pelo menos no início, que sofreu que sofreu violência doméstica. Em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde. Ana, boa tarde, Hugo. Boa Para mim é tarde. um prazer imenso estar aqui com vocês. Acredito que esse trabalho que vocês fazem é ímpar. Eu, particularmente, não vi hoje, até talvez por desconhecer, mas o trabalho que vocês estão fazendo, levando esse tipo de informação para as pessoas, não tem preço, né? A gente compartilhar as histórias, a gente sabe que essas histórias são demais impactantes e pode mudar vidas como estão mudando. Através da história dela, que ela não chegou a contar metade realmente do que aconteceu. Ela comentou sobre a questão que ela fez o curso de enfermagem, ao contrário de todas as dificuldades e adversidades que ela passou. Ela não contou que enquanto que ela fazia direito, ela não dormia. Passava 3, 4, 5 dias sem dormir. Ele ficava 30 horas assim pra casa, estudando, trabalhando, fazendo estágio, 30 horas sem ir pra casa. Eu fiz direito. Eu sou também advogado. E quando eu fiquei sabendo da história dela, quando nós estávamos nos conhecendo, eu falei, ela tá de brincadeira. Eu sabia que era verdade porque a pessoa passa a verdade dela. Então, às vezes a gente começa a pensar no que a gente está passando, se a gente ver a história do outro, que talvez esteja do teu lado, que você não conheça, aí você vai perceber, eu não estou passando por nada. Eu reclamava, poxa vida, não tenho dinheiro para ir para a faculdade. Ela vinha de outro emprego e fazia a prova e passou. Realmente o curso de Direito não é um curso fácil, é um curso que exige muita dedicação. Então eu falo para os seus ouvintes, para as pessoas que estão acompanhando o podcast, que a pessoa ela precisa olhar, falar, gente, eu não tenho dificuldade. Se você olhar a vida do outro, você não tem dificuldade, né? E uma coisa que ela falou que é extremamente importante, Deus em primeiro lugar. Não importa se você tem uma pessoa do teu lado que não te apoia, mas se você colocar todas as suas forças em Jesus Cristo, no Espírito Santo, vai ter mudança. Pode ser que hoje não aconteça nada, mas amanhã vai acontecer alguma coisa que você não pode esperar. Como você havia dito quando nós estávamos conversando antes daqui, era para ela poder estar aqui para que ela pudesse contar a história dela. O Roberto, que é um grande amigo, um irmão, pastor Roberto, tenho uma consideração imensa por ele. Todas as oportunidades que eu tive, ele sempre me estendeu a mão, ele sempre me deu oportunidade para que eu pudesse ajudá-lo, mas eu não estava ajudando, ele que estava me ajudando. Aquilo que nós estávamos conversando. Então, no caso dela, todas as coisas que ela passou foi muito complicado. E a gente percebe o seguinte, que as mulheres, elas são muito fortes demais. Vocês não têm ideia da força a qual vocês têm. Por quê? Ela não precisa de mim para nada. Absolutamente para mim, para nada. Quando eu a conheci, ela já era uma pessoa super forte. Eu falo que as mulheres são mulheres fortes, né? Porque a partir do momento que elas tomam a decisão com Deus na frente para poder fazer as coisas, elas vencem qualquer coisa. Tá aqui um exemplo. Ela fez enfermagem, fez o curso de direito, fez provas, ficava, como ela bem disse, 30 horas acordada. Eu, qualquer 8 horas sem dormir, eu já me encosto para dormir, ela sabe muito bem disso. E no começo, como ela bem disse, não foi nada fácil, porque ela se forjou realmente uma pessoa forte. Deus fez com que ela fosse uma pessoa forte, né? E no começo a gente tinha, como até hoje nós temos, né? Realmente discussões que acontecem. Isso é uma coisa super, hiper, mega natural.
né? Porque qualquer situação que a gente realmente passava, ela talvez vinha uma memória dela, né? Tá acontecendo. E a gente sempre buscou conversar muito, né? Para que a gente pudesse tentar alinhar as coisas. E eu falo para as pessoas, falo para as mulheres que já passaram isso, principalmente para os homens. Respira, peça direção para Deus, para o Espírito Santo. Não reaja, não seja uma pessoa reativa. Dê o tempo delas, né? Essa mulher que está aqui do meu lado é uma mulher muito forte. Muito, muito, muito. Eu nunca falei isso para ela, mas eu tenho orgulho dela. Sabe? Das coisas que ela passou. Das coisas das quais ela passa. Ela me surpreendeu muito agora de coisas que ela comentou que eu nunca imaginei que ela fosse comentar. Das coisas que ela passa calada. Das coisas que essas mulheres passam caladas. Que é muito mais forte do que talvez nós, homens. A gente briga, muitas vezes a gente passa para a agressão física. Isso é sinal de fraqueza. A gente faz isso. E elas não. Tentam conversar, às vezes explodem, porque não vem outra saída. Né? Então, você é muito forte. Muito, muito, muito forte. E eu agradeço a Deus por muitas coisas que eu aprendo com ela. Né? A paciência, o discernimento. E aí eu falo, Senhor, como e por que tudo isso? Aí ele fala assim, calma, filho. Calma que vai passar. Você vai ver amanhã o que está acontecendo. Então eu falo para os meus irmãos que estão nos assistindo que eles possam pedir a Deus para que Deus possa transformar o coração deles, né? Porque não é fácil, mas é possível. Quando você tem Deus contigo, o Espírito Santo de Deus, ele vai transformando você, vai te acalmando, você vai conversando, vai pedindo para que ele possa dar mansidão para você. E eu falo, você aprende e aprende demais. Então não é fácil no início, mas quando você encontra mulheres como a Andréa, que é minha esposa hoje, eu falo Andréa pelo fato para que eu possa ficar isento de uma situação, porque é fácil você falar numa pessoa que está junto contigo, mas quando você consegue separar isso, aí as pessoas veem que realmente é uma coisa sincera, né? Então, se você tem a oportunidade de estar junto com uma mulher forte do seu lado, só você está sendo beneficiado, você está ganhando. E se você dá a oportunidade para que ela possa mostrar o melhor dela, que tem muita coisa maravilhosa para realmente conhecer, você sabe que você tem nas suas mãos um tesouro, alguma coisa muito, muito, muito preciosa. Então, obrigado por você me mostrar muitas coisas, né, que eu não conhecia. Quando eu falo isso, é assim, o quão Deus é grande realmente na nossa vida. A gente não sabe o porquê, mas Ele mostra. Então, nessas oportunidades, o pastor Roberto, esse irmão, me apresentou a vocês. Agradeço pela vida de vocês, que Deus realmente grandemente abençoe vocês muito, porque esse trabalho é incrível, gente, é incrível. E eu tenho certeza que Deus vai colocar na vida de vocês bênçãos sem medidas, para que possa alcançar pessoas que precisam de ouvir que elas vão saber que elas podem e vão mudar e virar esse jogo. Amém. Glória. Eita, difícil chorar de novo. Me emociona, né? Ele... Mano, eu sou muito sensível pra essas coisas. Tipo, parece que eu mergulho na situação, sabe? Eu vejo que, mano, é impactante isso, sabe? Tipo, eu sei que, mano, vai ter mulheres que vai te ligar, sabe? Você vai passar a sua experiência, vai ajudar. Deus, ele prepara tudo. Não é à toa também que já sabe o caminho, sabe? E eu não tenho palavras pra falar, só tenho, tipo assim, quero agradecer por vocês virem trazer sua história impactante,
você trazer essa gratidão em relação a ela que você tem, sabe? Tipo, dá pra sentir esse amor dentro e a vontade de cada vez mais estar do lado dela, sabe? E isso é bom, você falar ainda algo tipo, mano, eu ouvi um amigo meu falar isso. Ela não precisa de mim pra nada. Foi o Celo. Ele falou a mesma coisa, porque ele falou a mesma coisa que seu esposo falou, Ricardo. Ele falou assim, mano, ela não precisa de mim pra nada. Ela pega andaime, ela monta andaime, ela faz os grafites dela, ela faz aqueles mural em prédio, sabe? Ela sobe o andaime e ela fica com, sabe? Ele falando assim, ela não precisa de mim pra nada. Tipo, ele olhou pra ela e falou, mano, aquela mulher é embaçada, ela é forte. E você fez a mesma coisa, tipo assim, mano, essa mulher é embaçada, ela é forte. E, mano, tô com ela, o que ela precisar, tamo junto. É isso que se torna um casal forte. E no meio de vocês eu vejo Cristo. Amém. E só Amém. completando, Não tem né? como não enxergar Cristo no meio de vocês, que é o que faz isso. Amém. Sabe? Muito obrigado. Nossa. Imagina. E creio comigo que terá. Creio comigo, não tenho certeza que a gente vai fazer outra gravação. Você vai fazer nova visita pra gente, tá bom? Amém. Vai ser um momento maravilhoso que eu já. Você estava falando aqui, eu tava conversando, sabe? Minha mente fez assim, ó. Plá! E eu falei, mano, você tem mais coisa pra contar. Ah, tem. Você tem coisa pra contar também. Tem. Do lado dela. Sabe? É algo que a gente. É difícil ver um casal para falar sobre isso. Exatamente. E eu queria que ele falasse, porque é muito importante. O esposo, o marido também falar é muito importante. Não, lógico que é. Lógico que é. Isso é Porque ele muito. também vivencia isso, Sim. principalmente no começo. E No completando, começo é uma relação difícil, bem conturbada. Mas eu queria aproveitar para falar, que eu não posso deixar de falar. Sim. Hoje eu estou na direção, né? Faço parte da diretoria do instituto, de um instituto, e temos vários projetos para mulheres. Bom, Né? pode divulgar. E um dos projetos é o jogo de xadrez. Quero até aqui apresentar esse livro, O Jogo da Vida. As pessoas vivem para jogar e jogam para viver, do seu Miguel Solano. Nós abrimos agora as inscrições para o curso de xadrez, que ele ensina através do curso a transformar vidas. E também temos outros projetos que inclusive nasceu aqui do meu livro, que eu achei bem interessante, que é o projeto Além do Silêncio, que é Entre Linhas e Recomeço. O objetivo é incentivar outras mulheres em vulnerabilidade a escreverem a sua própria história. Top, hein? Né? Um outro projeto também que nasceu, que foi até uma ideia do meu marido, que é o projeto Fortalecer para Proteger, que é o projeto Mulher Segura, que é promover a prevenção e a proteção da mulher em situação de risco através da defesa pessoal. Então o Instituto ele tem vários projetos, né? Esse instituto ele estava parado, né? Ele vem desde 2022 com vários projetos. Então nós colocamos agora aqui a documentação em ordem e já começamos a trabalhar, a funcionar. É o Instituto Transformação Social, presidente a dona Elza, a Silvia, o Dr. Miguel e eu na diretoria. É um instituto que fica em Guarulhos. Então quero aproveitar aí, se tiver algum empresário nos ouvindo, para poder ajudar, colaborar, né? Tem vários projetos voltados, principalmente são projetos meus voltados para a proteção da mulher. Top. Tá? Top. Aí, empresário, vai estar na descrição lá do vídeo. Depois a gente vai marcar também o seu Instagram, tá bom? Seu Instagram também, Dr. Ricardo, advogado. Top. Você é louco. Creio que aqui foi um momento maravilhoso. Amém. Vamos gravar assim, vamos se encontrar
outra vez, tá? Aqui, eu não tô te convidando, eu tô intimando. Tá entendendo? É que a gente faz dessa maneira, tipo Não, aqui, legal. a gente intima e fala assim, é o seguinte, a gente vai ver um dia e a gente vai gravar de novo, porque tem algo ainda que tem que extrair de você. E as mulheres ainda precisam saber mais coisa ainda, porque elas vão sentir, meu, preciso ver de novo, tem mais, eu quero mais, quero sair dessa vida, eu quero viver, meu, olhando pra você, a mulher vai falar assim, mano, olha o sorriso que ela tá tendo, eu não tenho esse sorriso hoje, porque eu passo por isso, eu quero falar com ela. E seu WhatsApp vai estar na descrição do vídeo também. Tá bom? Amém. Estamos encerrando. Tá bom? Deus abençoe você, doutor É um Ricardo. prazer André. ter vocês Prazer aqui, né? Ô, Gão. Vai ter a próxima, com Na certeza. próxima, deixe o seu like lá, tá bom? Compartilha. Se inscreva no canal lá no YouTube, é muito importante, tá bom? E se tiver algum empresário também que quiser mandar mensagem pra gente, conversar com a gente, tá bom? Estamos à disposição. Estamos à disposição, tá bom? Isso aí. Deus abençoe, até o próximo sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.